Olá a todos, como vocês estão? Eu sou o Epson Araújo, sou psicólogo atomista e estou aqui em companhia da Dani, também psicóloga atomista. Como que você está, Dani? Estou bem, graças a Deus. Como que você está, Epson? Também, tô bem, tô bastante animado hoje. Mas, e aí a gente, né, para esse episódio de hoje, nós iremos continuar aquilo que a gente está tratando nesses últimos episódios. Assuntos relacionados ao recolhimento, ao autoconhecimento, à mudança, ao propósito de algo, né, novo na vida de cada um, seguindo a proposta do tempo quaresmal, que acreditamos ser interessante também para trazer aqui dentro do campo da psicologia, que sempre, de uma certa forma, se interessou a entender o ser humano, para que ele possa também, de uma certa forma, usar desses conhecimentos, né, para se colocar em direção a algum bem, né? Então, nós falamos desde o início dessa importância, depois de como realizar coisas que tem que passar a acontecer, tem que ser cumpridas, para que a gente possa entender, quase até como classificar como uma boa atitude de autoconhecimento. Né? Isso foi no último episódio. E agora, no episódio atual, nós iremos falar sobre algumas coisas que vão atrapalhar, podem atrapalhar, nesse processo de mudança, na permanência desse processo. E aí, temos ainda, né, seguindo aquela analogia, né, do barco que está saindo, né, do porto para ir em um outro lugar, para ir naquele destino. E nessa saída do porto, no último episódio, né, nós vimos os materiais que tem dentro desse barco, o que tá dentro desse barco que não é necessário levar, que pode fazer peso, como é que está a tripulação, como é que está o comandante, se está tudo bem, qual é o caminho, a rota é conhecida, está traçada, as coordenadas, como é que está o tempo no momento da partida. Tudo isso, né, que dentro da própria náutica em si é levado em consideração na hora de fazer uma viagem. E aí agora nós estamos no meio dessa viagem. E aí, o que a gente vai falar agora são coisas relacionadas, tanto que a gente estuda, tanto que o quanto a gente vê também dentro da própria terapia, na clínica, e o que acontece de mais em comum, né, nas pessoas que acaba atrapalhando isso. Né? A mudança de hábito, né, e a aquisição de novos hábitos. Uma das coisas, Dani, que eu mais vejo já, ao te dizer, né, uma das coisas que eu mais vejo que atrapalham as pessoas o poderem permanecer aquilo partindo do seu interior, em primeiro lugar, é um pouco a saudade de como as coisas eram antes. Ainda que as coisas, como as coisas eram antes, não fosse como ela gostaria que seria, sabe? Ou seja, a pessoa reclama, não gosta daquela situação, não gosta como é que estava sendo, se propõe uma mudança, né? Só que aí, por mais paradoxal que possa parecer, acontece uma saudade daquele tempo de que era aquele tempo como as coisas eram antes. Meio que um apego ao passado, né? Meio que apego ao passado. Isso, a melhor palavra é uma questão apego ao passado. E assim, e por que já a gente pode explicar por que isso acontece, né? Porque quando no meio do caminho, né, às vezes, ali naquele mar, por exemplo, né, nós estávamos, nós nos encontramos dentro daquele mar e nós, assim, na terra, no solo,
nós tínhamos uma variedade maior de coisas para fazer. Coisas para comer, né? Coisas para realmente para fazer, para comer, né? Para se divertir, enfim, várias atividades diferentes. Mas eu vou falar só de comida, por exemplo, primeiro, né? Para dar esse exemplo. Em alto mar, você está reduzido à sua cozinha dali, né? E quem sabe, né? Você conseguir pescar um pouco ali de peixe para você poder comer. Só que quando você está em terra firme, você tem uma possibilidade maior de poder você comer algumas coisas diferentes, né? Eu quero comer carnes variadas, né? Frutas variadas com mais facilidade. E aí você vai lá e come, né, aquilo ali na terra firme. Mas quando você está em alto mar, o que quer dizer esse alto mar trazendo para nossas vidas, né? De uma certa forma é a abdicação, né, de algumas coisas que antes faziam parte da sua rotina, do seu hábito, que lá em alto mar não vai ter tanto isso. Então, ainda que em terra firme você vivia alguma situação, né, que você não gostaria que fosse acontecer, por exemplo, agora parando com essa analogia, né, agora trazendo um exemplo um pouco mais real. Por exemplo, né, você era uma pessoa que procrastinava muito, né, preguiça, essas coisas, né? E você estava nessa terra firme sua. Só que você entendia que essa terra firme não era tão firme assim. Te incomodava, você queria mudar. Você não consegue responder muito bem no seu trabalho. Você sente pressão, medo, você vê seu chefe e já começa a ativar o seu medo e pensar assim, poxa, eu estou em perigo, é porque eu tenho preguiça, eu vou procrastinar e aquilo ali vai me levar à ruína no meu trabalho. E aí você começa a se pensar, não, vou mudar nisso, né? Vou buscar ser diferente. Aí o barquinho sai da terra firme para fazer outras coisas. Só que no momento de fazer outras coisas, você não vai ter aquela. Você não vai ter fartura, você está se policiando em não ter fartura, um descanso que é para além da conta. Né? E que em alto mar, você não vai ter essas opções. E aí pode acontecer que realmente, né, você tenha uma saudade, um apego ao passado. E isso é potencializado, sobretudo, quando o mar começa também a ficar agitado. Né? Porque quem disse que quando você zarpou, né, para a mudança, e o tempo estava bom, mas que no momento do processo da mudança não vem aparecer alguma dificuldade. E aí, com isso, o momento ali, quando está aparecendo dificuldade, no momento em que você está sendo muito tentado a consentir com a procrastinação, estou dando esse exemplo mais real agora, você sentia aquele apego a ser quem você era antes. Mas, pô, antes era ruim, mas eu também não precisava sofrer tanto. Isso porque a pessoa, se ela se deixar levar por isso, significa que ela está precisando meditar mais sobre o que vem depois, após, né, dessa mudança mais perfeita e completa do hábito. Né? É meio que isso, né, essa ideia, sabe, Dani? Uma coisa puxando a outra, entendeu? Sim, é desse jeito mesmo. O que você vê também dentro desse assunto, o que você vê com as pessoas, enfim. Então, eu acho interessante isso que você falou, porque apego ao passado existe, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por isso em alguma coisa. E você falar isso justamente nessa época que muitos cristãos estão fazendo a quaresma, né? E estão passando justamente por uma decisão, né? Que é aquela questão de, eu vou fazer jejum de tal coisa durante essa quaresma, né? Ou eu vou deixar de ver algum filme, alguma TV, deixar de jogar algum jogo, né? Isso é interessante porque nos traz essa reflexão. Porque geralmente, quando a gente se dispõe a não fazer alguma coisa, parece que essa coisa fica mais forte na gente, né? A vontade de se... Eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu tô fazendo jejum de carne, né? Carnes vermelhas.
Não tô comendo na quaresma inteira. E aí, eu não gosto de carne, mas eu até gosto, né? Mas não é aquela questão de, ai, nossa, eu sou carnívora, necessitada de carne e tem que ter sempre carne no meu prato. Mas nesta quaresma eu sinto uma vontade de comer carne, uma saudosidade, né, como você falou, né, de comer carne muito maior do que nos dias normais, nos dias em que eu não me dispus a comer carne, né? E aí vem aquele paradoxo, né, que você fala. Porque não é algo assim que era exatamente tão forte em mim, mas que quando eu me dispus a não fazer, a não comer carne, ele fica mais forte, a vontade de comer carne fica mais forte. Parece que só tem essa opção de carne, e nem é isso, né? Porque a gente sabe como é que estão os preços no mercado, então não comer carne é bem vantajoso até. Realmente. Então, assim, a gente acaba tendo essa saudosidade mesmo quando é algo que não era comum ser tão saudoso, né, no passado. Então é interessante a gente fazer de vez em quando esses jejuns, essas coisas, assim, eu vou me dispor a fazer alguma coisa justamente para que a gente treine esse autocontrole com relação a essa saudosidade. Sim, justamente. E é claro que esse saudosismo do passado, né, é algo que, como a gente está bem falando aqui, é algo que atrapalha muito, né, naquele momento. Por isso que na terapia a gente acaba, quando a pessoa quer realmente mudar, a gente acaba assistindo a pessoa, né, e mesmo que ela venha falhar em algum momento, né, daquela mudança, o processo não está se perdendo completamente, sabe? Tem pacientes que, tipo assim, querem realmente mudança em alguma coisa, mas e algum dia aquilo ali voltou a acontecer o que ela se prometeu que não queria fazer, sabe? E aí, se eu não conseguir trabalhar bem com ela também, se ela não policiar junto com ela, aquilo ali, se ela der muito importância àquilo, o próprio barco, né, irá fazer meia volta e voltar como era antes, acreditando que ela não é capaz e não é possível, não é competente de realizar aquela mudança, mas ela é. E não é porque em algum momento, em algum dia, alguma situação, que você tornou a cair, né, naquilo que você se propôs a não fazer, é que você necessariamente é o mesmo que antes. Porque o ser humano ele não trabalha como um interruptor de liga e desliga. A alma e a aquisição de virtudes, a aquisição de novos hábitos e bons hábitos, a diminuição dos maus hábitos, dos vícios, o comportamento, a apreensão de novos comportamentos, enfim, ela acontece com treino, ela acontece de modo gradual. E tem vezes que durante o caminho você vai cair, mas isso não significa, né, que você está no mesmo estágio do que antes. Só ainda não venceu completamente. Você ainda está no meio desse alto mar, né, do meio do caminho. E por que, eu posso dizer, pelo menos em estrutura, né, vamos dizer assim, para que isso não fique uma coisa tão poética, né, porque não é a mesma coisa, né? Nosso sistema nervoso tem diversos caminhos e circuitarias de aquisição, né, de entendimento, de atenção para novas atitudes, né? Você tem a amígdala, você tem o córtex pré-frontal e, principalmente, vou colocar aqui com o hipocampo, né, que é uma estrutura cerebral que diz respeito, né, às memórias mais consolidadas por um tempo. Então, você vai consolidando, buscando consolidar e confrontar com as suas novas atitudes que estão gravadas, estão começando a ser gravadas desde as estruturas mais corticais, né? Ou vamos dizer assim, né, numa linguagem um pouco menos acadêmica, né? As estruturas um pouco mais exteriores do nosso cérebro, né? E até serem consolidados no hipocampo, né, que é um pouco mais interior.
E assim, é muito diferente uma pessoa que está atuando num erro, num vício, num mau hábito, enquanto ela está afogada, né, lá naquelas atitudes, naquela vida que ela não decidiu mudar, né, porque aquilo ali é um reforço do vício de modo muito mais forte, em que ela está naquele ambiente, naquele clima, naquela falta de propósito de mudança, e no meio do caminho, né, houver uma recaída. Mas uma recaída não quer dizer que ela voltou completamente ao passado. É claro que não estou aqui dizendo que vamos buscar ter recaídas ao longo do caminho. Mas eu estou dizendo isso porque há uma coisa muito interessante, eu não sei se você concorda, Dani. Tem gente, tem muitas pessoas, na verdade, que tem trocado, né, as coisas que são um pouco mais demoradas, que tem que exercer a virtude da paciência, para algo super rápido, clique mesmo, né? Eu me fez lembrar aquele filme. É tudo uma mudança muito rápida. E tem muitas pessoas que antes de pensar que ela é digna de uma mudança e iniciar o caminho da mudança, elas querem ter nelas mesmas a capacidade, as virtudes, as competências, as potências, enfim, dessa mudança como algo garantido, sem ter que sim. passar pelo processo de aquisição. Ou seja, cara, eu quero ser uma pessoa melhor, entendeu? Mas eu não vou buscar ser uma pessoa melhor porque eu assim, eu queria já ser bom, sabe? E aí, mas como que você vai ser bom se você não vai buscar isso rotineiramente, né? Com propósito, e se permitindo em algum momento ou outro cair? Ou melhor dizendo, não se permitindo cair, mas assim, se cair, você não achar que você tem que largar tudo isso de mão, sabe? E aí, lógico, né, o seu perdão por um momento ter caído. Porque não vai ser assim, como interruptor de uma hora para outra. Vão ter lutas, vai ser difícil, pode ter recaídas, mas não largar esse processo, porque a aquisição de bons hábitos é uma tendência nova que você está se colocando. E uma tendência não é o ato em si mesmo ainda, é uma tendência, né? O hábito é uma tendência para o ato. Né? Então, esse ato não está pronto. Então, as pessoas querem ter o ato pronto, já tendo em si uma potência plena daquele ato, sendo que ela não se dispôs àquele hábito até chegar lá. Entendeu? Eu acho que essa é uma das coisas que mais impede a pessoa de iniciar esse processo, sabe? E continuar com ele. Esse processo que você falou assim, as pessoas estão buscando ser mais rápido, né? Nesse caso aí, você está querendo dizer que é isso que você está querendo dizer? Tipo, que a pessoa está escolhendo os mais fáceis, os mais rápidos, né? Nesse sentido. Mas não passa pelo processo, você quer dizer algo mais específico, né? Tipo, as pessoas estão escolhendo X em vez de Y. Vou responder essa pergunta com outro exemplo. Hoje a gente tem uma ciência, e quando eu falo ciência, não estou dizendo se é boa ou ruim. Hoje tem uma ciência muito grande, né, da estética, da plástica, enfim. Né? Mudança de estrutura de rosto, mudança de corpo, um monte de coisa assim, né? E é uma das coisas que já conversou nos outros episódios, Dani, que é uma mudança mais passiva, né? Você paga alguém especializado para mudar o seu corpo, né? E você recebe passivamente essa qualidade que a princípio era para ser mais belo, né? E nem sempre a gente vê que isso acontece, né? Mas
A intenção é essa, né? Você sair mais belo do que você entrou. E isso você recebe passivamente. Imagine se você tivesse uma especialidade da área da saúde que você pagasse a um profissional e ele fosse lá injetar em você alguma virtude e você sair inteligente, você sair paciente. Isso não existe. Mas se existisse, eu tenho certeza que as pessoas fariam. Muitas pessoas fariam. Isso Achei porque... interessante isso que você falou, porque me lembra vários filmes que tentam trazer algo do tipo, né? Uhum. Uma pílula que te deixa mais inteligente, uma pílula que te deixa mais rápido, né? Livros e filmes, né? Mais Ambas as coisas. perspicaz, mas... Ou E essa isso. pessoa que, assim, ela quer ser mais... quer saber conquistar mais as mulheres, pois é, um homem quer saber falar mais com as pessoas, com as mulheres, essas coisas assim, entendeu? Isso E aí é interessante o que você falou, muito bom o exemplo que você puxou. Tem aquele desodorante, poxa, que fazia comercial antigamente, não sei se ainda faz, mas que fazia comercial sempre que o cara passava o desodorante, vinha um monte de mulher atrás dele. E as pessoas, os homens compravam muito esse desodorante, talvez pela técnica de marketing. justamente por essa técnica de marketing. Então, assim, e aí o que eu tô querendo dizer, Dani? Eu tô querendo dizer que as pessoas, elas não quero dizer que as pessoas, elas, de uma certa forma, têm por conta, né, da sociedade, das coisas, da tendência da sociedade atual, de ter as coisas muito prontas, que o modo de preparo, a aquisição daquilo, de uma coisa se transformar para outra, e isso demora tempo, né, e ter uma tendência a buscar que os atos aconteçam na sua vida sem que ela perpasse pelo caminho da aquisição habitual de chegar até lá. Então, nós temos até, assim, ou pessoas que querem, isso de um modo geral, tá? Bem geral, não estou totalizando, né? Não estou totalizando, eu estou dizendo no modo geral que a gente percebe, que muitos falam. A gente não é bobo, né? A gente está nesse tempo, ainda mais a gente como psicólogo, né? A gente está sempre olhando o comportamento humano, né? E tematizando isso, né, na sociedade. Não somente a tendência, né, de querer se teletransportar de um lugar para o outro sem passar pela viagem em si, né, em alto mar ou num deserto até chegar lá, mas querer que o próprio destino chegue a ela, né, sem ela precisar de sair do lugar. Então você está no controle de tudo. E por isso que eu gosto, né, daquele filme do Clique nesse aspecto também, que o filme passou na sessão da tarde esses dias. Eu estava vendo lá quando eu estava lá em estágio na enfermagem. Tava lá na televisão. E é um filme, né, de faz quase 2 décadas. Mas assim, você no controle. Você pode tanto ir lá em algum lugar, ou aquele lugar vai até você, sem você precisar de sair do lugar. E o ser humano ele tem se acostumado com isso desde o último século para cá. Chesterton, né, vem falar muito sobre essas coisas também. E ele, olha, que já faz tempo, né, que ele viveu, né? Então, assim, então são coisas que nós temos que nos policiar. Porque é muito importante o ser humano entrar em atividade corporal, contemplação do belo, meditação do que é belo, saber se descansar realmente, ter um bom sono, mas ter uma variação assim na sua rotina, né, em que as coisas não vêm tão fáceis para ele, a ponto de ele ficar super viciado, né, e inclinado a uma preguiça, uma procrastinação muito grande. E a falta da virtude da fortaleza também, né, que São Tomás fala, né, da virtude da fortaleza, das virtudes muito importantes. Então, assim, como esse assunto, né, é um assunto
é bastante importante e sério, porque existem muitos motivos, né, fatores que vão impedir a real mudança da pessoa. A gente está falando aqui do saudosismo ao passado, ou uma exigência tão grande de si mesmo que não pode errar no meio do caminho, e que se errar vai estar tudo perdido, e tem que voltar como era antes. Né? Quantas e quantas pessoas caem por pecados, né, por conta disso. Né? Eu errei uma vez, agora já era. Vou jogar tudo pro alto, acabou, vou voltar como era antes. Isso vai atrapalhando, vai minando o processo. Ou a pessoa não conseguir nem ter a disposição de querer sair do lugar onde está. Porque ou só se for ser carregada, né? Só vai se for ser carregada, e tem que ser teletransportada, tem que ser carregada rápido, quase teletransportada, ou o lugar tem que ir até ela. Sabe? Então são esses fatores que atrapalham, né, a mudança. Né? Um desses fatores, o saudosismo, a falta de fortaleza, a concupiscência muito grande, né, de querer que o lugar venha até você, ou você ser carregado até lá. E é isso, né, Dani? São essas coisas que alguns fatores aí que coloco, você também colocou, né? E é muito importante se levar em consideração, em conta, né, para que isso não atrapalhe o processo da mudança. Né? Verdade. A gente tem que ter essa atenção, né? Até essa questão de cair, né, que você falou, né? Às vezes a gente vai cair o que vai fazer a diferença é se você vai levantar, né? É isso que faz a diferença. Imagina, Sim. tá lá no barco, em alto mar, você cai ali na proa do barco e aí fica deitado lá. Aí as ondas vão começar a te atingir, né? Porque você vai estar deitado. Se você não levantar, você não consegue ir adiante. Você vai ficar ali e você vai, né, de certa forma, perecer, né, nesse processo de caída. Então a gente cai e a gente levanta, não pode parar. Bela visão sua, né? Não tinha para pensar nisso, né? Dessa analogia, né? De você cair, ficar paradão, né? E deixar a vida te levar, né? E vai Sim. te levar de volta àquela terra firme onde as coisas eram como antes, né? Ou a uma terra pior, né? Pode acontecer isso. Ou uma terra até pior, justamente, né? Você chega lá com mais fome, mais afogado, essas coisas, aí o que tiver lá naquela terra para comer, você come, mas aí talvez pode até ser pior, né? Vai te envenenar mais do que te ajudar, né? Então, Exato. É igual o Clique, né, que você falou, né? No Clique, ele, de certa forma, estava deitado na proa do barco e deixou o barco ir. E aí ele não viveu aquele momento que não tinha, né? Não, ficou pior, né? Ficou sem ele foi esposa, foi pior. Ele foi para uma né? terra pior. Né? Uma terra pior, ficou sem a esposa, né? Perdeu a intimidade com os filhos, não se despediu direito do pai dele, né? Isso porque ele entrou no automático, né? E o automático vai levando. Então, enfim, como essas coisas são interessantes de se considerar, né, nesse processo de mudança, né? Pois bem, ô Dani, então agradeço, tá, pelo episódio de hoje, agradeço a audiência de todos, e até o próximo episódio nós iremos falar sobre o hábito, mas sobre o hábito em si mesmo. A gente já chegou a falar sobre isso em algumas outras situações, mas ele vem a ser conveniente novamente porque como a gente quer chegar ao ato em si, né, à mudança, ao novo destino e tal, cai muito bem falar sobre ele, porque não vai ser muito bom falar do ato sem falar do hábito antes, né, que é a tendência para o ato. Né? Verdade. Então é realmente algo que a gente vai falar um pouco mais na semana que vem, beleza? Então agradeço, Dani, agradeço a todos vocês, né? E até a próxima, né, Dani? Isso, eu que agradeço, né, de estar aqui, para a gente poder fazer isso, né, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. E até semana que vem. Tchau, hein?